Salve, salve, nação santista, sou o Santos até morrer, como é que vai, rapaziada? Acabou faz pouco tempo lá no estádio do Juventude, Grêmio 1, Santos 0. Como nós já esperávamos, o Santos perdeu pro Grêmio nessa estreia de Campeonato Brasileiro. Eu esperava isso, gente, não é nenhuma surpresa o Santos perder, mas vou confessar que eu tô bem... como é que eu posso falar? Eu tô bem surpreso com a atuação do Santos. O Santos jogou muito bem, sinceramente foi bem superior ao Grêmio, mas infelizmente a gente conta com muitos erros individuais. A gente conta ainda com alguns jogadores que são medíocres, alguns jogadores que não podem vestir a camisa do Santos, alguns jogadores que não podem passar perto do CT do Santos e ainda continuam jogando no nosso time, que infelizmente, estão lá treinando, recebendo salário milionário e não jogando absolutamente nada. E o técnico continua insistindo nesses medíocres, nesses jogadores ridículos, nesses jogadores que não podem vestir a camisa do Santos. E aí, quando você tem jogadores desse nível, acontece o que aconteceu. O Santos sai perdendo, jogando melhor, dominando o jogo, mas com jogadores que não têm a capacidade de decidir um jogo. Jogadores que não têm a menor capacidade de fazer um gol, de defender bem, de apoiar, não tem a menor capacidade de matar o jogo. E aí os jogadores do Grêmio foram lá, e alguns jogadores que têm a capacidade de fazer isso do Grêmio, foram lá e mataram o jogo 1-0. E o Grêmio não jogou melhor que o Santos, o Grêmio foi dominado pelo Santos, uma boa parte do jogo, não no primeiro tempo, né, a partir da segunda metade do primeiro tempo e o segundo tempo. Mas o time do Santos é muito fraco tecnicamente, gente. Individualmente falando, são muitos erros individuais. E aí acaba acontecendo o que aconteceu. O Santos joga melhor, mas perde, entendeu? Não adianta a gente chegar e jogar bem, perder e ir pra Série B. Isso não adianta. O time tem que jogar bem e ganhar. Tanto que contra o Iguatu, não é parâmetro pra ninguém, mas não jogou bem e ganhou. Contra o Blooming, fez uma partida horrenda, mas ganhou. E contra o Botafogo, fez um jogo feio, um jogo ridículo e ganhou. Aí contra o Grêmio, que a gente faz uma boa partida, a gente perde. Não dá pra entender. Eu coloco muito também, porque o Soteldo acabou voltando. Então, com a volta do Soteldo, acho que o time deu uma subida de degrau. Acho que a gente foi pra um degrau a mais com o Soteldo, porque não dá, né, gente? Com o Lucas Barbosa, a gente não vai pra lugar nenhum. Enquanto o Lucas Barbosa esteve em campo, o Santos foi ridículo. O Santos foi péssimo. Foi um time... piada. O Grêmio jogava como queria, o Santos não fazia absolutamente nada, porque quando a bola chegava na frente, não tinha qualidade suficiente para alguém segurar essa bola, para alguém dar drible. O Lucas Barbosa, ele se machuca num lance que, eu vou te falar, sozinho, é tão ruim, que ele vai correr pela lateral, o cara segura a bola dele e aí ele se machuca sozinho. De tão ruim que o jogador é. Então a gente vê a qualidade, o nível do jogador, que é ridículo, e aí... não dá pra esperar muito, gente. O cara se machuca sozinho, o cara é ruim. E aí entra um jogador que tem a qualidade pra poder jogar como titular do Santos, mas infelizmente uma andorinha só não faz verão. Vamos a algumas anotações aqui. O Santos jogou muito bem, tá? Chegou bastante. Foi bem seguro defensivamente. Tivemos alguns lances. Os lances mais perigosos foram do Grêmio, de fato. Mas é como eu falo, jogadores que podem decidir, jogadores que têm o mínimo de qualidade, vão pra cima, vão ter os lances mais perigosos. O Santos não... Fala um lance aí que o Santos teve que foi perigoso, assim, que foi, nossa, quase gol. O lance do Bauer, mano. Não lembro de outro que realmente foi perigoso. Que quando faz a jogada não conclui. Erra ali o último passe. Porque tem alguns jogadores que eu vou falar pra vocês, gente. Não dá. Marcos Leonardo, não dá. Ah, não, tem muita gente que pode até reclamar. Tem gente que defende o Marcos Leonardo com unhas e dentes. Gente, mas não dá. É um jogador muito fraco tecnicamente. O Marcos Leonardo, com a bola no pé, ele é ridículo. Ele não consegue tomar uma decisão certa. Quando é pra ele chutar, ele toca. Quando é pra ele tocar, ele chuta. E chuta mal ainda. Mata o contra-ataque. Tá muito fraco, gente. Tem que pegar banco, Marcos Leonardo. Não dá, tá se queimando muito. Abaixo de ruim o Marcos Leonardo. Camacho a gente não precisa falar nada, gente. O Camacho é o Camacho. É o Camacho. O Camacho tem a mesma vontade que eu tenho quando eu acordo 6 horas da manhã para ir trabalhar.
A mesma. Ridículo, gente. Não dá pra contar com um jogador desse. E o Natan, eu não posso falar que o Natan é jogador de futebol. Não dá pra falar que o Natan é jogador de futebol. Que o Natan... É o Natan, gente. O Natan é uma piada de mau gosto, o Natan. O Natan é lento. Ele tem um sono, ele pensa como que ele vai fazer a jogada e tal. Cara, o Natan... Juro, o Natan não devia pisar perto do CT mais. Ele não devia chegar perto do Santos. É um jogador muito ruim, gente. Ele é muito ruim. Acertou uma outra jogada. Defensivamente, ele foi importante. Ele ajudou bem até defensivamente. Mas não dá, gente. Não dá pra gente contar com isso. Não dá. A gente tem que subir um pouquinho o patamar. Porque não dá, galera. É ridículo um cara desse jogar no Santos. Logo nos 2 minutos, ele já mostra. Nos 2 minutos, bola do Grêmio pelo lado esquerdo, né, nosso lado direito. E aí o cara passa pelo Natan como se ele estivesse jogando com ninguém. Como se tivesse ninguém ali. Ele passa, dá uma pedalada, coloca a bola na frente. Esse Natan olha, tenta reagir. Mas esse cara é tão lento que o cérebro dele fica... Dá uma pane no cérebro dele. O cara passa, cruza. E aí, bola na área, quase gol do Grêmio. Aos 8 minutos, teve uma bola do Lucas Lima, que ele coloca o Marcos Leonardo lá na frente. Aí o Marcos Leonardo, ele sai com o zagueiro do lado, ganha do zagueiro. Aí, é isso que eu falo, a decisão do Marcos Leonardo é tão ruim, ele é um jogador tecnicamente tão fraco com a bola no pé, que em vez de ele bater de esquerda na saída do goleiro, ele tenta puxar para direita, ele tenta driblar o goleiro, não sei o que ele tentou fazer ali, gente. O zagueiro tá desse lado dele, lado direito dele. Ele tenta driblar pro lado do zagueiro, tá. Aí a bola dá uma batida no pé do zagueiro e vai pra mão do goleiro. Não tem condição, não dá pra entender o que passa na cabeça do jogador desse. Não dá pra entender que decisão ele tentou tomar ali. É umas decisões muito absurdas, gente. É muita burrice. Desculpa. E aí aos 11 minutos, outra ótima jogada do Grêmio, com muito espaço, pelo lado direito agora, pelo lado esquerdo do Santos. Com um Camacho, Felipe Jonathan dando espaço. A bola, uma bela jogada ali, pela direita. O jogador do Grêmio jogou no meio. O jogador, eu não lembro o nome do jogador, acho que foi o Vina. Bateu na entrada da área. O João Paulo já teve que fazer a primeira grande defesa aos 11 minutos de jogo. Aos 11 minutos. Ia ser um golaço do Grêmio. E aí, aos 38 minutos, nesse tempo... O Grêmio no primeiro tempo, o Grêmio dominando um pouco mais o jogo. Teve a lesão do Lucas Barbosa logo no começo, ali uns 15, 20 minutos. E aí entrou o Soteldo. E aí, mas o Santos não produziu nada, o Grêmio jogando muito mais, o Soteldo ainda meio frio. E aos 38 minutos, gol do Grêmio, gente. Gol do Grêmio, gol ridículo. Jogada do Grêmio, mais uma vez nas costas do Natan. A bola rebateu. Volta, a zaga tira, volta, não tem ninguém ali na segunda bola. O Camacho não é capaz de acompanhar, de ficar ali na segunda bola. O jogador veio do lado, o João Pedro, lateral direito, veio com a perna ruim, colocou lá no canto do golaço, gente, fora da área. Um belo gol, 1-0 pro Grêmio. E é o que eu falo, o jogador que tem um pouquinho de qualidade decide o jogo. 1-0 pro Grêmio. E aí no segundo tempo, mais espaço da defesa do Santos, mais espaço. Eles vêm pelo meio, logo aos 8 minutos. Uma jogada ali em cima do Messias. Pênalti em cima do Vina. Pênalti pro Grêmio, logo aos 8 minutos. O juiz foi lá no VAR. Mesmo depois do Bitelo ter perdido o gol e ter chutado a bola pra fora. E pênalti pro Grêmio, que poderia ter ganhado de 2-0. Aí o Soares foi lá e isolou a bola. Graças a Deus, porque o João Paulo... Eu acho o João Paulo um grande goleiro, eu gosto muito de João Paulo, mas não pega pênalti nenhum, gente. Quando é pênalti, é torcer pro atacante errar. Soares errou, bola lá... tá chegando aqui em São Paulo agora, muito longe, gente. Muito longe, a bola foi lá pro Porto Alegre. Muito longe, fora do estádio. E aí a única jogada que o Santos faz no segundo tempo, assim... O Santos no segundo tempo, por que eu falo que o Santos jogou bem? Porque na maior parte do tempo o Santos ficou com a bola, o Santos foi pra cima, agrediu.
Só que não acerta o último passo. O Santos não acerta o último passo. O Santos não acerta a finalização. Então, não teve jogada perigosa do Santos. Teve uma jogada pela direita. Acho que foi do Ângelo. Cruzamento na área. A bola vai pro outro lado, sobra. Daí o Ângelo veio. Saiu jogando ali com o Felipe Jonathan. O Ângelo cruzou na área de novo. O Bauerman deu a cabeçada e o goleiro salvou. A única bola que foi perigosa do Santos. Aí depois, lá pela esquerda, acho que o cruzamento do Natan, o Marcos Leonardo não faz gol normal, aí ele quer dar uma bicicleta. Ele fala, não, acho que de bicicleta vai. Não dá, gente. Não dá pra entender a decisão que esses caras tomam. Não dá pra entender o que esse jogador pensa, cara. Ridículo, gente. Foi ridículo. Chegando no último passe, na finalização, o Santos é muito ruim. O Santos é muito ruim, é um time muito fraco na hora das decisões, principalmente as finais. E aí acaba deixando a desejar. E aí o Grêmio sai vitorioso com 1-0. Que foi, igual eu falei, a única jogada perigosa do Santos. No jogo, assim, tipo, perigo, quase gol. Porque o restante, gente, foi só a jogada do Grêmio. Bola aos 31, jogada pela esquerda do Grêmio. Novamente nas costas do Natan, como se ele estivesse jogando com ninguém. Gente, os caras passam pelo Natan como se não tivesse ninguém, como se fosse um cone. Não é que eles dão drible e tal. Não, eles colocam a bola na frente assim. Aí o Natan olha, ele não acompanha, ele só olha, tenta acompanhar, mas ele é muito lento. Ele é muito lento. E aí o jogador do Grêmio passa, Diogo Barbosa, que deitou por ali. Cruza na área. Ele cruzou rasteiro. E aí o jogador do Grêmio já chegou chutando, belíssima defesa do João Paulo. Depois aos 32, o Messias quase quis entregar. Ele tá com a bola ali na zaga. Aí um zagueiro, em vez de chutar a bola pra fora, em vez de dar um bico, não, dois jogadores pressionando ele, ele quis virar no meio do campo. Achou que tava jogando society. Aí ele quis fazer o giro assim. Quase que ele entrega o jogador do Grêmio em cima dele assim. Quase entregou a paçoca. Mas conseguiu se recuperar e jogou pra fora, que era pra ele ter feito desde o começo. E lance atrás de lance do Grêmio, gente. 3 ou 4 defesas espetaculares do João Paulo. Luiz Soares mal, num dia ruim. Teve um outro lance lá pela direita que o Felipe Jonathan não ganha nunca na defesa. O jogador do Grêmio passa pelo Felipe Jonathan, fácil também. Toca pro Luiz Soares, que o Luiz Soares isolou. E perdeu a chance de ampliar. O Santos, infelizmente, fez uma boa partida, não teve grandes lances perigosos, mas se impôs no jogo. Mostrou um pouco mais de vontade, que a gente tá acostumado, graças a Deus. O Santos mostrou muito mais vontade hoje, acho que é por isso que jogou muito melhor. E também um pouco mais de imposição, se impôs mais no jogo. E infelizmente, como eu falei, não tem jogadores decisivos, não tem jogadores tecnicamente bons para decidir um jogo. E aí a gente acaba saindo derrotado 1-0 pro Grêmio. É isso, gente. Infelizmente, se a gente não tiver alguns jogadores ali tecnicamente que ajudem, que possam fortalecer ali nosso último passo, nossa finalização, não vai. Bom, vamos às notas. João Paulo. O João Paulo não teve culpa no gol, salvou 3 ou 4 bolas ali decisivas, que era para ter sido mais. Foram bolas importantíssimas. Foram poucas vezes que o Grêmio chegou. Foi o lance de perigo. E o João Paulo salvou. Foi seguro, não teve culpa nenhuma no gol, porque a bola foi lá no canto. Foi um belo chute do jogador João Pedro do Grêmio. Nota 7 pro João Paulo. O Bauerman, eu gostei muito da partida do Bauerman. Correu, defendeu, se jogou na frente da bola na hora das finalizações. Acompanhou, ganhou todas de cabeça. A maioria dos lances do Bauerman ganhou. Então não tenho o que reclamar do Bauerman, fez uma excelente partida. Mas é que ele tem Camacho ali com ele, gente. Camacho com ele. Tem Natan do lado direito dele. Não dá pra fazer isso tudo sozinho. Nota 6 pro Bauerman. O Messias, assim, ele é um zagueiro muito lento. Ele não fez uma partida ruim. Mas ele é muito lento, ele tem algumas decisões erradas. Ele não é um zagueiro seguro. E acabou que, infelizmente, quase deu um entregado ali, fez o pênalti. Nota 4 pro Messias, mas não fez uma partida ruim. Só que também não fez uma partida boa, por isso nota 4. Natan, gente, assim, eu vou dar nota 3 pro Natan, porque defensivamente ele foi razoável.
Ele acompanhou ali algumas jogadas. Ele conseguiu defender bem em alguns lances que ele precisava defender bem. Mas ele... como é que eu posso falar? O cérebro dele não dá pra entender. O cérebro dele demora pra assimilar as coisas. O cérebro dele dá uma pane no cérebro dele. E aí ele se perde. O cara faz a jogada do lado dele, ele fica parado. Ele não acompanha. Parece que ele é lerdo. Ridículo, gente. E correndo. Nossa, uma má vontade. Ele tem uma bola que ele pegou na direita assim, ele foi indo. E precisando ir no contra-ataque rápido, ele andando assim, tipo, com a bola no pé, sabe? Não queria ataque. Ridículo, gente. Natan não pode vestir a camisa do Santos nunca mais, cara. É a cara da gestão desse Santos, é a cara da diretoria do Santos, o jogador Natan, com essa má vontade, com um jogador tão medíocre como ele é. É ridículo o Natan fazer parte. É um dos piores jogadores que eu já vi jogar com a camisa do Santos. Um dos piores. O Natan é muito ruim de bola, gente. Nota 3 pro Natan. Jogador horroroso. Felipe Jonathan. Defensivamente, o Felipe Jonathan é muito ruim, gente. É muito ruim. O Felipe Jonathan, ele mais erra do que acerta. E defensivamente, ele é muito ruim. Não que ele tenha feito uma partida também tão ruim. Mas ele é um jogador muito pouco recurso. Toda hora ele quer dar aquela jogadinha por baixo das pernas, já viram? Toda hora ele quer dar chapéu. O time tá perdendo, meu amigo. Tocar pra trás. E precisando dar um ataque, vocês começam com a lerdeza de vocês, aí você começa a tocar pra trás a bola. Toca pra frente, é pra frente. É mais vontade, é velocidade. Né? Aqueles canetinhas que você quer dar toda hora, chapéu pra trás. Isso não ganha jogo, meu amigo. E muito sem recurso. Passe errado, toda hora aquele passinho que ele tem que dar por cima, ele toca errado. Saída de bola do Felipe Jonathan é fraca. É um jogador ruim, gente. É um jogador muito fraco. Mas é a cara do nosso Santos hoje. Nota 4, Felipe Jonathan. Bom, o Camacho, eu não deveria falar nada do Camacho, gente. Não deveria falar nada. Esse jogador não deveria nem chegar perto do CT do Santos. É um jogador horrendo, é um jogador ridículo, é um jogador péssimo, cara. O Natan com a camisa do Santos é uma piada. Parece que é um palhaço de circo falando aí, ó. Ganho 100, 200 mil reais por mês e faço isso aqui, ó. Não tem vontade nenhuma, jogador que não apoia defensivamente, não sabe sair jogando, é lento, sem vontade. É um jogador horrível, gente. Não tem que chegar perto do CT do Santos, esse cara. Esse cara é uma piada pro torcedor. Haha, ó, eu tô aqui, ó, jogando. Porque não dá, cara, pra entender. Por que ele joga titular ainda? Não dá pra entender por que esse cara joga titular. Ele é uma das piores amebas que eu já vi no Santos. Nota 0 o Camacho. 0. Horrível. Partida péssima. Gente, o Dodge, ele não brilhou. Não fez uma excelente partida e tal. Mas é o Dodge. É brigador. Tem muita vontade. Puxa muitos contra-ataques pro Santos. Sabe sair jogando muito bem. Infelizmente, ele não brilhou. Não fez uma partida que a gente tá acostumado a ver de Dodge. Mas ainda assim é o Dodge, gente. Ainda assim é o único ali que dá pra salvar. Que tenta uma jogada diferente, que vai pra cima, que pega a bola na defesa e acelera um pouquinho o contra-ataque do Santos e tal. Porque se a gente for depender de Camacho, meus amigos, Camacho e Natan, parecem dois jogadores que estão com o freio de mão puxado. Sabe quando você vai andar com o carro assim, o freio de mão tá meio puxado assim, o carro vai bem devagarzinho? É esses dois jogadores. Porque o Dodge ali sozinho, não tem um jogador ali pra sair jogando com ele, sabe, de volante. Enfim, nota 5 pro Dodge, que não brilhou, mas fez uma partida razoável. O Lucas Lima, gente, já vou adiantar aqui, não foi decisivo, meio apagado, mas eu gostei da partida do Lucas Lima, porque ele participou bastante do jogo. O que eu falo que ele foi apagado é porque ele não foi decisivo, ele não foi o Lucas Lima que a gente precisa. Que parece, toca a bola lá, decisivinha, uma bola boa. Mas ele participou bastante do jogo, principalmente quando o Soteldo entrou. Ele deu bastante bola no Soteldo, conseguiu ficar um pouco mais livre ali, movimentar um pouquinho mais o meio campo do Santos. Ele aparece pro jogo, embora ele não tenha sido decisivo, ele apareceu bem mais. E eu espero que ele possa evoluir ainda mais, mas nota 4 pro Lucas Lima, porque foi meio apagado, né? Não fez nada demais e ficou devendo. Agora vamos ao trio de ataque. Gente, que trio de ataque. O trio de ataque do Santos
É uma lástima, gente. É uma lástima. O adversário vê o trio de ataque e fala, a gente não precisa de defesa. Tá tranquilo. Porque eu vou falar pra vocês, o Grêmio deu muito espaço pro Santos. Mas a gente tem um trio de ataque tão inofensivo que a gente não causou nenhum medo no Grêmio. A única jogada perigosa foi com o Bauerman, zagueiro. Lucas Barbosa, 0. Eu não vou chamar o Lucas Barbosa de jogador de futebol, tá? Ele é um cara que tava lá dentro do campo participando da partida. Ele é tão, igual eu falei, ele é tão ridículo que ele se machucou sozinho, gente. Ele é muito ruim, ele não domina a bola, ele não sabe dar passe. Ele marca muito mal, ele é afobado, ele bate nos jogadores do adversário. Gente, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. É o pior jogador que eu já vi na minha vida. É o Lucas Barbosa. Ele é o pior jogador que eu já vi na minha vida. É o pior. Gente, é muito ruim, gente. Desculpa. Lucas Barbosa, eu não posso chamar ele de jogador de futebol. Ele é um cara que tava dentro do campo com a camisa do Santos. E ganha pra isso, né? Esse que não dá pra entender. Esse que é o pior. Que não dá pra entender. Como que ele é titular do Santos Futebol Clube. Do Santos de Pelé, de Neymar. Não dá pra entender. O Ruiz. Gente, o Ruiz, a gente pede tanto jogador, entra e tal. Jogador horrível, gente. Jogou muito mal. Apagadíssimo. Não fez absolutamente nada. Errou todas as jogadas que ele tentou. Todas as jogadas que ele tentou, ele errou. Todas. Aí na hora do gol, ele pegou a bola. Aí o Natan passou. Tudo bem, é o Natan, mas passou. Passou do lado dele assim. Aí era só ele jogar a bola no Natan. Não, ele puxou pra trás e foi tentar dar o drible. Perdeu a bola. Contra-ataque do Grêmio, gol. Vocês entendem? É muito erro individual tosco que não pode acontecer, e acontece. E aí, um jogador que a gente pede muito pra entrar, e quando entra faz isso aí. Foi um jogo péssimo do Ruiz, um jogo horrível, nota 0 pro Ruiz. Marcos Leonardo, esse aqui, gente, desculpa. Quem é passador de pano, quem é torcedor modinha de sofá, que gosta de, não reclame, nossa base, por isso que o time tá assim. Meu amigo, fraquíssimo. Marcos Leonardo é um jogador muito fraco tecnicamente. Muito fraco tecnicamente. É um jogador que não sabe jogar com a bola no pé. É um jogador que toma as piores decisões possíveis. Não dá pra entender por que ele não pegou um banco aí. Gente, ele erra muito mais do que acerta. Muito mais. Pra ele fazer um gol, ele tem que ter 7, 8 oportunidades pra poder fazer um gol. E olha se não for de pênalti. Batendo um pênalti mal. Ele é muito ruim, gente. Ele com a bola no pé, o Marcos Leonardo, é muito fraco. Briga. É fisicamente bom assim, né? Tem uma boa explosão. Mas é só isso. Ele finaliza mal. Dá passe mal. Acaba com contra-ataque. Toma decisões erradas. E todo jogo ele fica se jogando. Todo jogo. É pedindo pênalti. É pedindo falta. Todos os jogos, gente. Cansa isso. Por mim, o Marcos Leonardo já pegava um banco. Não dá. E aos jogadores que entraram, o Soteldo, nota 5 pro Soteldo, entrou muito bem, deu outra cara pro time do Santos. Dribla, dá velocidade, vai pra frente, dá passe. Dá outro patamar pro time do Santos, gente. Outro patamar. Mas o Soteldo fica com nota 5 porque foi expulso. Perdeu dois pontos, podia ter perdido mais ainda. Por uma expulsão ridícula. Vai reclamar com o quarto árbitro? Não dá, né, Soteldo? Não dá, né? Nota 5 pro Soteldo. Rodrigo Fernandes, gente, o Rodrigo Fernandes entrou muito bem. Eu acho que se fosse ele no lugar do Camacho, desde o começo, a gente não tomaria aquele gol ridículo. E digo mais. Como que ele é a reserva pro Camacho? Como? O cara briga, o cara marca, tem qualidade de passe, corre. E ele é reserva do Camacho, que não faz absolutamente nada no jogo. Nada. O Camacho não agrega em nada. E o Rodrigo Fernandes é reserva dele, que não dá pra entender por que o técnico deixa o Camacho de titular. O Ângelo entrou assim razoavelmente bem, deu um pouquinho mais de velocidade pro jogo, mas assim, gente, apagado, toma muitas decisões erradas também. Ele é um jogador que tem um pouco de qualidade, mas toma muita decisão errada. Dribles no momentos que não é pra driblar, passes precipitados, finaliza muito mal. Tem que treinar mais, Ângelo. Pelo menos alguns conceitos básicos do futebol você tem que treinar um pouco mais pra você melhorar, cara. É pro seu bem isso. Então nota 4 pro Ângelo, que assim, não foi decisivo em nada. Nada, igual o Lucas Lima, não foi decisivo em nada. Mas entrou bem, deu velocidade. É que infelizmente a gente não tem um centroavante à altura, né?
E o Bruno Mezenga e o Miguelito, que entraram ali depois dos 40 minutos, não dá pra dar nota, né, gente? O técnico coloca os caras no final do jogo, não dá pra entender. Ele fica do começo do segundo tempo até o final com o Marcos Leonardo, com o Camacho que, na verdade, o Camacho ele foi substituído no intervalo, mas com o Marcos Leonardo, com o Natan, ele não mexe no time, entendeu? Não dá pra entender, cara. Os caras entraram no final do jogo, Miguelito entrando no final do jogo. Não dá pra entender, sinceramente. E Odair, eu vou te falar pra você. Nota 2 pra você, Odair, porque você mexeu no intervalo, mexeu razoavelmente bem, tirando duas amebas e colocando 2 jogadores que melhoraram muito o time. E a outra nota é porque você montou um time, um sistema tático legal para esse jogo. Eu esperava muito menos do Santos, gente, confesso, esperava muito menos. E o Santos entrou bem, entrou com vontade, que a gente pelo menos esperava, um pouquinho de dignidade. Mas tem que saber fazer leitura, meu amigo, de jogo. Você não pode deixar o Camacho de titular. Você não pode deixar o Natan de titular. Você entende? O Marcos Leonardo tá precisando sair do time, cara. Ah, não, mas não tem ninguém no banco. Beleza, então coloca ele e tira ele no intervalo. Ele tá muito mal, ele tá acabando com os ataques do Santos. Olha o lance que ele perde cara a cara com o goleiro. Ela só dar um tapa, ele quer cortar. Entende? Não dá pra entender, meu amigo. Então, nota 2 pra você. Foi muito mal. Embora seja que mostrou uma pequena evolução, não foi aquela lástima que a gente esperava para um Campeonato Brasileiro. Bom, é isso, gente. Começamos o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, derrota. O Santos, agora no próximo jogo, pega o Audax Italiano na quinta-feira pela Sul-Americana. E vamos ver, né? Se mantém o mesmo padrãozinho de jogo, se decai. Não teremos sorteio para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. Vamos esperar para ver o que acontece com esse Santos de Odair Hellmann, com Camacho, Natan e companhia limitada. Sou Santos até morrer. Forte abraço e até o próximo.